Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, nós vamos conversar aqui neste vídeo sobre as últimas obras, as últimas cartas do apóstolo Paulo. Nós estamos naquela fase ministério paulino posterior ao livro de Atos, né? Ou seja, posterior ao texto do Atos, tá? Não posterior ao livro, mas posterior ao texto. O texto de Atos termina com Paulo preso lá em Roma aguardando o julgamento. Não sabemos, ele não continua a contar essa história. Só que nós temos três cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que pressupõem um contexto bem diferente do livro de Atos. Então, os estudiosos entendem que alguma coisa aconteceu depois de Atos 28 e isto está por trás das cartas que nós chamamos cartas pastorais. Que cartas são essas? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então não temos muita coisa, não temos as mesmas evidências que temos sobre as cartas anteriores. Nós temos poucas evidências. Atos não fala sobre elas. E elas falam de forma muito fragmentada, né? De forma muito geral, sobre o que está acontecendo em volta delas. O que nós sabemos, então, é que elas não estão no tempo da narrativa de Atos, estão depois. Por isso, já faz bastante tempo, já há bastante tempo dentro da história, a tradição a respeito destas cartas entende que, após Atos 28, Paulo foi solto. Paulo ficou preso aí de 59 até 60, talvez. Foi solto em 60, e aí fez missão 60, 61, até 64, quando ele foi preso novamente. Foi preso, acusado lá pelo Alexandre, lá o latoeiro, né? Fez uma acusação contra ele. E nesse período em que ele esteve solto, nesses 4 anos aí que ele esteve solto, ele deve ter feito o que desejava fazer antes, que é ir até a Espanha, pregar o evangelho. Voltou para a Macedônia, foi na ilha de Chipre, não, Creta, na ilha de Creta. Ilha essa que não aparece como alvo de missão nas cartas anteriores e nem no livro de Atos, então é uma missão nova, tá? Então são coisas novas aí, tá? Tem coisas novas nesse período. Qual é a ordem? A ordem é, a primeira carta a Timóteo, ele escreve para Timóteo, enquanto Timóteo está em Tito, enquanto Timóteo está em Éfeso, ele, por meio desta carta, quer orientar Timóteo a estruturar a igreja, a organizar a igreja. É isso que está lá na primeira carta a Timóteo. Depois vem a carta para Tito. Tito está em Creta, na ilha de Creta, uma ilha grande, perto lá da Itália mesmo, mas uma baita ilha. Paulo está na ilha de Creta. Tito está na ilha de Creta e Paulo escreve para Tito fazendo a mesma coisa que ele fez com o Timóteo lá, orientando Timóteo a organizar a igreja que estava lá na ilha de Creta. Então ele é preso novamente, né, por meio da acusação lá do Alexandre Latueiro, vai para Roma e enquanto ele está preso aguardando o julgamento, num momento muito difícil da história da igreja ali em Roma, porque Nero havia incendiado a cidade, acusado os crentes e estava matando um monte de crentes como bode expiatório. Bodes expiatórios, né? É nesse momento que Paulo está preso, Paulo já percebe que vai morrer e aí ele escreve essa carta, que é a segunda carta a Timóteo, a última carta lá em torno de 64, talvez 65, e logo depois morre. Então é uma carta triste, é uma carta de despedida, né? É o testamento espiritual do Paulo. Paulo está se despedindo. Eu vou trabalhar aqui 3 elementos que eu acho que vale a pena destacar para vocês nesta carta de 2 Timóteo. Fica claro para nós que Paulo está aqui nesta carta dando orientações para o que vem depois da sua morte. O que vem agora? Agora que vamos morrer, Paulo morre, possivelmente Pedro já está morrendo também, os apóstolos já estão quase todos mortos, um ou outro ainda está vivo, João possivelmente. Então, e agora? Nós estamos pensando na segunda geração de crentes, na terceira geração de crentes. Nesse sentido, Paulo, então, afirma um negócio que é a sucessão.
Nós conhecemos a expressão sucessão apostólica, mas no caso aqui não é a sucessão apostólica, é a sucessão de testemunhas. Ele pede para Timóteo levantar testemunhas fiéis e idôneas para testemunhar do que ouviram, e assim isso vai promover novas testemunhas fiéis e idôneas. Aqui uma sucessão apostólica, sim, porque o Paulo passou para Timóteo, que vai passar para estas novas testemunhas, que vai passar para outras testemunhas, passando a autoridade apostólica, passando a mensagem apostólica, passando o evangelho dos apóstolos à frente. Não é que vai haver uma linha contínua, apóstolo para apóstolo para apóstolo, não é assim. O que há é o conteúdo da mensagem apostólica, é isso que deve ser passado, deve ser guardado, deve ser preservado. Este conteúdo, então, promove a eleição de liderança capacitada e idônea dentro da igreja. A igreja vai sobreviver com uma boa liderança. Faz parte da estratégia de sobrevivência das igrejas nesse momento aqui, escolher muito bem os seus líderes, que vão ser chamados aqui por Paulo de presbíteros, presbíteros, diáconos e episcopos. Presbíteros, diáconos e episcopos. Possivelmente, eram só duas classes de liderança. Diácono e a outra classe, que é o episcopo. Por quê? Porque presbítero seria mais um termo que iria englobar os dois grupos. Seria mais ou menos assim. O líder da igreja se chama presbítero. A liderança da igreja é colegiada, são vários, não é um só. Então não tem um presbítero, um monte de presbíteros. Há presbíteros dentro da igreja. A palavra presbítero significa simplesmente ancião. É o líder. A liderança está dividida em dois grupos. De um lado, o episcopo, do outro, o diácono. O episcopo é aquele que ensina a igreja. O diácono é aquele que supervisiona e administra a igreja. Há um conjunto de episcopos e há um conjunto de diáconos dentro desta igreja. Então o que nós temos aqui? Presbíteros divididos em episcopos e diáconos. Esta é a liderança da igreja, e se eles fizessem um bom trabalho na escolha e indicação destes líderes, eles teriam mais condições de sobreviver aí às dificuldades como estas aí que eu coloquei na tela, a perseguição debaixo da fogueira do Nero, ou debaixo das feras, num espaço como este aí, morrer como mártires. Vamos sobreviver com bons líderes. Mais uma estratégia de continuidade aqui. Cuidado com os desvios. Tá? E aí o Paulo está dizendo que esse cuidado envolve disciplina. Ele fala, disciplina como de um soldado, disciplina como de um atleta, disciplina como de um agricultor. Ele insiste muito aqui na questão da disciplina, para que a igreja não se afaste da pregação. Ela precisa se apegar a isso. O conteúdo, a tradição dos apóstolos. É esta tradição que deve ser preservada de tudo quanto é jeito. E ele se preocupa com os falsos mestres. Os falsos mestres são aqueles que querem se aproveitar da igreja. E a presença de falsos mestres em todas as três cartas, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. O que indica para nós que este era um problema grave das igrejas já nesta época aqui. Vai ficar mais grave ainda depois, como nós vamos perceber aí das cartas que virão, dos documentos do Novo Testamento que vão aparecer depois, mas aqui já há realmente um conflito pesado dentro da comunidade. E o grande adversário aqui não está do lado de fora. Neste caso, o grande adversário está dentro, porque ele é o falso mestre. É aquele que quer liderar em troca de benefícios pessoais, quer se aproveitar da igreja em troca de benefícios pessoais. Esses conflitos são danosos e perigosos. A igreja enfrenta o adversário de fora? Sim, enfrenta. Mas o adversário de fora não pode fazer o estrago que esse adversário,
o adversário de dentro, o falso mestre, pode fazer na igreja. Por isso, o texto manda ter cuidado com ele, manda vigiá-lo, manda cercear a sua palavra, manda entregá-la ao diabo. Tem até essa expressão nas cartas pastorais, entrega ao diabo. Então, são todas expressões que indicam o cuidado que a igreja deve ter com esse personagem, que é o chamado falso líder, falso mestre da igreja. Então, são esses 3 temas que eu quero trabalhar com você nesta última carta de Paulo. Paulo terminou de escrever esse documento, veio enfrentar a morte, e o que fica para depois? O seu legado. As igrejas que ele plantou e as cartas que ele escreveu, que fornece para nós, até os dias de hoje, a inspiração, a palavra, por meio do Espírito Santo. Vamos ficar por aqui? Eu vejo você numa próxima. Até lá, se Deus quiser.